O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos." Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: "Vimos o Senhor." Mas Tomé disse-lhes: "Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, e não puser a mão no seu lado, não acreditarei." 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Depois disse a Tomé: "Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel." Tomé respondeu: "Meu Senhor e meu Deus." Jesus lhe disse: "Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem ter visto." Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Meus irmãos e minhas irmãs, imaginemos isso, um ambiente fechado. Fechado por causa do medo. Neste lugar claustrofóbico, onde mofa a esperança, estão reunidos os discípulos. Aí, onde ventos novos não correm, onde não há lufada de ar, onde não há brisa, apenas a respiração apavorada dos discípulos. Se fizeram isto à árvore verde, mataram-na, pregaram-na numa cruz, que farão então com a árvore seca? Se foram capazes de mentir, trair, assassinar o mestre, que não farão com os discípulos que o seguiram? Por isso, os discípulos agora estão reunidos, mas essa reunião celebra o medo e a morte da esperança. É no meio, não dos lados, mas no centro desta reunião,
que Jesus Cristo se coloca. A sua força de ressuscitado se faz presente. O seu amor, que é capaz de dar nova vida, se coloca no meio dos discípulos e ele confere sobre eles a paz. Ele mesmo prometera: eu vou, mas eu volto a vós. Ele também prometera: a paz eu vos dou, a paz eu vos deixo. E agora, se colocando no meio dos discípulos, a primeira coisa que ele diz é: a paz esteja convosco. É noite, tudo começa com a noite. A criação começou durante a noite, quando Deus rasgou o véu escuro e fez brilhar a luz. Agora Jesus, ele mesmo a luz, confere a paz que dissipa as trevas. É a nova criação que começa. Jesus Cristo faz iniciar de novo e de um modo novo o homem que deve ser novo. Jesus Cristo dá a paz. Essa paz que é o dom do ressuscitado. Não é como a paz dos romanos, essa paz que é paz sem voz, uma paz engasgada, uma paz que é simplesmente um modo de viver aterrorizado, tranquilo, mas aterrorizado, tranquilo sem conflitos, nesse sentido, mas por dentro corroídos. A paz de Jesus não. A paz de Jesus é aquela que é capaz de abrir janelas, portas e permite uma nova lufada de ar, permite que o vento faça algo novo. E é por isso que o vento não sopra de fora, mas sopra de Jesus mesmo. É ele que sopra sobre os discípulos, soprou sobre eles. Do mesmo jeito que Deus criou, soprando o Espírito nas narinas do primeiro homem, agora Jesus Cristo sopra o seu Espírito para que esses discípulos sejam novos homens, novas pessoas. É isso que vai permitindo que os discípulos deixem o medo. É isso que permite que os discípulos se ponham de pé novamente, com coragem, para anunciar Jesus Cristo e para dizer: nós vimos o Senhor. E Jesus Cristo confere de novo uma missão para esses discípulos: perdoai. Não é à toa que a gente celebra hoje o Domingo da Misericórdia. Antes de ser uma devoção, esse domingo é o domingo que celebra a responsabilidade do perdão. É a responsabilidade da igreja. A igreja não tem responsabilidade de depositar pecados sobre os ombros dos outros, mas de tirar, aliviar o fardo que está sobre o ombro das pessoas. A igreja não está para apontar culpas, pecados, para ser ajuizadora. E quando nós o fazemos, nós erramos o alvo. Enquanto igreja, não devemos nos sentar na cadeira da verdade, separando os puros dos impuros, os certos dos incorretos, os santos dos pecadores. Não. A missão da igreja não é julgar. Inclusive, Jesus mesmo não veio para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. E a missão então da igreja não é outra senão esta: perdoar. Onde for perdoado, o pecado é tirado. Essa missão da igreja é por isso uma missão exigente. E igreja, não se enganem, somos todos nós. Então a missão nossa é a de criar pontes, é de atravessar barreiras, é a de estabelecer laços, é a de refazer o diálogo, é a de, mais uma vez, fazer este mundo experimentar a reconciliação de Deus. Cristo é a reconciliação que o Pai nos ofereceu.
No rosto de Jesus Cristo está o rosto do Pai. No rosto misericordioso de Jesus Cristo, a gente enxerga a misericórdia de Deus Pai. E é por isso, porque o rosto misericordioso de Cristo brilhou para nós, que nós também devemos fazê-lo aparecer em nós. O que deve aparecer no nosso rosto, apesar das nossas carrancas, apesar do nosso mau humor, apesar da nossa tristeza, é o rosto misericordioso do Cristo. Pois então Jesus Cristo confere esta missão: perdoar. Eis que um dos discípulos não estavam com eles. Nós sabemos bem o seu nome. Qual é mesmo? Tomé. O discípulo considerado pela tradição como discípulo incrédulo, quando na verdade é dele a maior confissão já ouvida em todos os evangelhos. Disse que Tomé é incrédulo, mas por que os discípulos estão reunidos? Por medo. Só não está no meio deles quem não tem medo. Se os discípulos se congregam ao redor do medo, antes que Cristo ressuscitado apareça, o único discípulo que não está amedrontado é Tomé. Dele, a gente sabe de sua coragem. Quando Jesus foi para Betânia, porque Lázaro estava de novo ameaçado, foi o único discípulo que disse: vamos para morrer com ele. Todos os outros discípulos estavam amedrontados, ele era o único tomado de coragem. Dele a gente escuta uma palavra, é dídimo, gêmeo. Gêmeo de quem? Quem é o irmão gêmeo de Tomé? O Evangelho nunca diz quem é esse irmão gêmeo. Mas hoje nós reconhecemos o irmão gêmeo de Tomé é o próprio Cristo. E essa gemelaridade não é biológica, mas é porque Tomé procurou se parecer com Jesus Cristo. Como todo discípulo deve procurar se parecer com Jesus. Ele não tinha medo e por isso não estava com os amedrontados. Quando, de repente, todos os discípulos dizem para Tomé: nós vimos o Senhor, como ele poderia crer? Os discípulos estavam agorinha tomados pelo receio e logo agora estão cheios de coragem. Tomé também quer fazer uma experiência com o ressuscitado. Aqui tem uma chave muito importante para o Evangelho. Não adianta simplesmente a gente ouvir dizer que Jesus Cristo ressuscitou. Isso é importante? É, mas não é suficiente. Todo cristão deve fazer uma experiência com o Cristo ressuscitado. Todo cristão precisa, para continuar cristão, fazer uma experiência pessoal, intransferível, que ninguém pode, portanto, fazer no seu lugar com Jesus Cristo ressuscitado. É por isso que Tomé quer tocar as mãos de Jesus, quer tocar o lado de Jesus. Esses sinais que Jesus Cristo apresentou aos discípulos são sinais significativos. Afinal, estas mãos chagadas de Jesus, estas mãos foram mãos que se abriram para acolher os aflitos, para levantar os caídos, para perdoar os pecadores. Pelas mãos de Jesus, a gente sabe quem ele é. Por causa de suas mãos ativas, servidoras, a gente o reconhece. Depois tocar o lado, o mesmo lado que Jesus Cristo mostrou aos outros discípulos, porque foi deste lado que brotou sangue, e o sangue, nós sabemos, é a vida derramada. E o que Jesus fez durante toda a sua vida foi derramá-la em nosso favor. Por isso, tanto as mãos como o lado são traços que identificam Jesus Cristo. São sinais de sua identidade. Tomé quer entrar em relação com o Cristo ressuscitado.
É direito seu, todos entraram, ele também quer. Deveria ser esse também o nosso desejo. Também nós deveríamos querer tocar Jesus Cristo, vê-lo, senti-lo, tocá-lo com a nossa fé, com a nossa esperança. Pois 8 dias depois, Jesus Cristo aparece de novo aos discípulos reunidos e agora Tomé está no meio deles. De novo Jesus Cristo mostra as suas chagas. Chagas que não doem mais. Sinais de seu amor definitivo na cruz, mas um amor que transforma todas as dores, todas as feridas, cicatrizes, sim, mas não dolorosas, mas sinais de sua vida entregue. Essas feridas já não doem, já foram transformadas pelo amor de Deus. Por isso, ao olhar para as chagas de Jesus, nós já não enxergamos mais nenhum traço doloroso, mas a dor transformada pelo amor. Nós já não nos prendemos à crueza da violência, nós olhamos para a vida que venceu a morte. É essa a esperança que enche o nosso coração. Pois Jesus diz para Tomé: toque nas minhas mãos, no meu lado, e ninguém sabe se Tomé tocou. Vocês podem ler o Evangelho de novo, e não há nenhuma vírgula dizendo que Tomé chegou a tocar o lado e as mãos de Jesus. Nós conhecemos algumas pinturas muito famosas que mostram Tomé enfiando o dedo no lado de Jesus Cristo. Mas essas pinturas são leituras atuais ou antigas, mas leituras. No entanto, o Evangelho não nos diz se Tomé tocou ou não, não precisou tocar. Mais importante é ele se ajoelhar diante de Jesus Cristo e dizer: meu Senhor e meu Deus. Vamos repetir essa frase hoje? Meu Senhor e meu Deus. Jesus Cristo já foi chamado no Evangelho de Filho de Deus, Filho de Davi, Cristo, já foi chamado de Filho do Homem, já foi chamado de várias categorias, mas de Deus, a primeira vez aparece aqui, com Tomé. Nós fizemos esse discípulo se tornar um incrédulo, mas na verdade é um discípulo corajoso e suficientemente crente para dar o maior testemunho de fé que nós já pudemos ouvir. Meu Senhor e meu Deus. Nós também queremos ser discípulos assim, que possam dizer isto. Jesus confere de novo a paz. De novo, os discípulos agora podem estar motivados para sair em missão. Viram o que é a misericórdia? No fundo, a misericórdia é isso, a nossa possibilidade de colocar as nossas misérias nas mãos de Jesus. Mais ainda, misericórdia é quando Jesus Cristo mesmo vem ao nosso encontro e nos permite uma relação tão íntima com Ele que também as nossas feridas saem curadas. Misericórdia é quando Jesus se coloca em nosso meio, dissipa a noite, faz de novo a brisa soprar e nos dá um espírito de coragem. Misericórdia é quando nós podemos nos olhar com amor porque fomos antes amados. E é disso que fala a segunda leitura de hoje. O amor é aquele que nós damos aos filhos de Deus, porque amamos a Deus mesmo. Quem ama o que gerou, ama aquele que foi gerado. Se todos nós somos filhos de Deus, devemos nos amar. Este é o mandamento, mas o mandamento aparece aqui de um jeito muito diferente. A gente ouviu dizer os mandamentos, mas na verdade a gente não encontra 10 mandamentos nos escritos joaninos, a gente encontra um só.
E não é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O mandamento aparece diferente. Ele aparece assim: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amarmos-nos como Jesus Cristo nos amou. E Jesus Cristo nos amou servindo, lavando os nossos pés. É assim que nós encontramos a verdadeira marca do amor cristão. Um amor que não é romântico, como nos mostra a primeira leitura, mas é um laço de unidade que permite, inclusive, que a gente se ajude mutuamente, até quando a ajuda precisar ser material. Os cristãos tinham tudo em comum. Punham seus dons, seus talentos, mas também aquilo que tinham de material em comum, para o bem da caridade e para o bem de haver um só corpo e uma só alma. Toda a liturgia de hoje, então, nos mostra o que é misericórdia. Sermos, em primeiro lugar, salvos, resgatados de nossas prisões, e em seguida sermos capazes de amar os nossos irmãos, até mesmo de forma concreta, efetiva, sendo capazes de oferecer vida para aqueles que precisam, ajudando a viver àqueles que precisam, abrindo portas e janelas daqueles que se encontram apavorados na vida, tocando feridas e ajudando que elas sejam curadas, porque não adianta nada tocar feridas para machucá-las mais e mais. Peçamos então a esse Espírito que Jesus continua soprando sobre nós, que nos levante com coragem para sermos testemunhas dele. Amém.